Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus esta parábola a alguns que se tinham a si mesmos em conta de justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: graças vos dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, como os ladrões injustos, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, ficando de longe, nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sede propício a mim, pecador. Digo-vos, pois, que este voltou justificado para a sua casa, e aquele não, porque o que se eleva será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pelo sinal da Santa Cruz, nos deu nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, andei doente no hospital, melhorei, mas continuo com outros achaques. Isso é bom, não é? Isso é muito bom, porque Nosso Senhor pede a que a gente faça a penitência e reze, não é? E a gente não faz penitência, então Nosso Senhor manda na sua bondade, então a gente se alegra com aquilo que Nosso Senhor vai mandando. Se alegra de todo o coração, isso é bom, porque nós fomos criados para o céu, não é, meus irmãos? E a gente pode não ir, Ave Maria, não é bom nem pensar numa coisa dessa. A gente pode não ir para o céu, e é preciso ir para o céu, porque lá existe, só lá existe aquilo que a gente pode chamar de felicidade, a posse perfeita de Deus, não é? A inteligência humana, por exemplo, tem sede de conhecer. Em Deus a gente tem a plenitude do conhecimento, não é? A vontade quer amar o bem. Em Deus temos o bem supremo, não é verdade? E é tão extraordinária a promessa de Nosso Senhor de dar o céu, que até o corpo vai, não é? No fim do mundo, quando encerrar a história da humanidade, todos ressuscitarão. E então cada um retomará o seu corpo. E então os que estão no céu virão buscar seu corpo para voltar para o céu, não é? E os que estiverem no inferno irão buscar seu corpo para ir para o inferno. Então o céu deve ser aquilo que deve encher os nossos corações. O Evangelho de hoje é, podemos dizer, o Evangelho da humildade, que é uma virtude preciosíssima, pela qual nós não presumimos de nós mesmos, na medida em que nós somos presunçosos de nós mesmos, nós somos soberbos, imitamos ao demônio, não é? O demônio era um anjo bonito no céu e se revoltou contra Deus para querer ser igual a Deus. Maluco, como é que ele podia ser igual a Deus? E o pior é que ele arrastou uma multidão de outros anjos com ele, que nós chamamos hoje de demônios. E eles são tão maus que eles espalham os maus desejos, espalham as más intenções, espalham os maus atos por esse mundo afora, não é? Por esse mundo afora, como nós temos no pior de todos os males que o demônio já inventou,
o comunismo, não é? O comunismo que está aí, defendido por tanta gente no Brasil, e que nós católicos não podemos, de forma nenhuma, nem direta, nem indiretamente, colaborar com isso. Deus nos livre, não é? E nós sabemos que há partidos comunistas no Brasil, como o PT, o PSOL, o PSDB e tantos outros. São muitos. Esses partidos devem ser combatidos. Qualquer católico tem um dever grave de combater esses partidos, de forma nenhuma os apoiar, de forma nenhuma. Agora mesmo nós estamos aqui na nossa pequena casa, lendo umas aparições de Nossa Senhora em Simbres, Pernambuco, em 1936, em que Nossa Senhora avisa para os perigos do comunismo no Brasil. Ela dá a entender que ama o Brasil e quer livrar o Brasil desses riscos. Foi bem, meus irmãos. Nós somos católicos, não é? Que coisa feliz, meu Deus. Nós somos católicos. Nós pertencemos à verdadeira religião que Nosso Senhor deixou na terra, não é? Deixou na terra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas desde aqueles começos, o demônio sempre perturbou, sempre procurou desviar, sempre. E assim veio até chegar aos nossos tempos com o pior de todos os inventos dele, que é o comunismo. O marxismo, o socialismo, ou o nome que a gente quiser dar, para dizer a mesma peste, a mesma ruindade. E Nosso Senhor quer que a gente cresça espiritualmente. Então a Igreja Católica tem tudo para isso, não é? Tem os sacramentos, não é? Tem o batismo, que nos incorpora à Igreja, nos faz filhos de Deus. Tem a Santa Crisma, a confirmação, tem a confissão, tão maravilhosa, meu Deus, um tribunal criado por Nosso Senhor para purificar a gente dos pecados, e a gente então, uma vez arrependido, vai ao sacerdote que representa Nosso Senhor, confessa as suas próprias misérias, e o padre, que é o juiz aí, em nome de Deus, age em proveito da gente, por força do sangue de Nosso Senhor, não é? E o Padre, então, em vez de nos condenar, como nós merecemos, pela própria declaração dos pecados, porque se a gente teve uma maldade especial naquele pecado, também essa maldade deve ser esclarecida ao sacerdote. A gente deve se colocar bem à vista a nossa miséria ao sacerdote, e ele, em vez, sabendo que estamos arrependidos, não é? Ele nos perdoa, a Santa Confissão, nos absolve. Que coisa magnífica é a Santa Confissão. E depois, para quem se confessou direitinho, para quem está purificado, a Santa Comunhão, a Eucaristia, Jesus vivo da hóstia consagrada. Como a gente deve ter fome e sede da Santa Eucaristia, mas não olhar com indiferença este sacramento, não é? Preciosíssimo, o mais importante de todos. Uma vez, numa reunião de leigos, me vieram perguntar: padre, qual é o maior sacramento? É o matrimônio? Não,
O maior sacramento é a Eucaristia, porque os outros são graça de Deus, mas a Eucaristia não, é o próprio Deus. Então é claro que a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, não é? Depois a extrema-unção, para as pessoas que estão em perigo de morte, que recebem esse sacramento para bem morrerem. E o matrimônio, que abençoa a união do homem e da mulher para a procriação, para o nascimento dos filhos, que devem ser educados no caminho da salvação. Não é, meus irmãos? Ora, para nós vivermos assim, santamente, nós precisamos daquelas forças especiais que Deus vai dando a gente por meio da oração, não é? Por meio dos sacramentos. Essa força especial é variada e forma aquilo que nós chamamos o quê? As virtudes. Não é, meus irmãos? Forma as virtudes. A primeira delas qual é? É a fé, a segurança absoluta, a segurança absoluta do que Deus revelou, deixou na sua igreja e que deve ser conservado até o fim do mundo. Entretanto, o demônio não dorme, está sempre tentando fazer uma perturbação. E por isso, entre essas perturbações, até um concílio falso, um concílio não adequado, ele fez, que foi o concílio Vaticano II. E por que ele é um concílio não adequado? Porque justamente João 23, que inventou esse concílio, disse que seria um concílio diferente dos outros concílios do passado, porque não condenaria erro nenhum, disse ele, porque não precisava mais. Quando é que o erro não precisa ser condenado e recondenado? Quando? É preciso sempre estar condenando para prevenir as pessoas de caírem em enganos. Que esse concílio também seria diferente, porque não ia proclamar dogma nenhum, porque todos são proclamados, meu Deus do céu, que estava pensando aquele pobre Papa ao fazer um concílio desse, e o resultado é só ler, gente, é só ler. Por exemplo, quem não leu ainda, leia o livro de um padre americano, o Reno se lança sobre o Tibre. O padre Wiltgen fez esse livro, que está traduzido para o português. Qualquer pessoa pode ler e deve ler para ter noção. Depois, houve no concílio bispos muito bons, muito santos, que tentaram enfrentar a coisa. Nessa ideia de não querer condenar, o concílio chegou a coisas absurdas. Uma delas foi esta: não vai condenar. Quando João 23 chamou os cismáticos da Rússia para assistir ao concílio, que não são católicos, esses cismáticos que são comunistas disfarçados, esses cismáticos, em nome do governo comunista da Rússia, cobrou de João 23 um compromisso de que o concílio não ia condenar o comunismo. Não é que não fosse já condenado, basta ler o que Pio XI ensinou condenando o comunismo, e não é o único documento, não. Basta ler e então a gente vê que o comunismo é uma coisa muito má, condenado pela igreja. Um católico não pode ser comunista.
mas convinha que no avanço enorme do comunismo pelo mundo, no concílio, de novo o comunismo fosse condenado, mas o governo comunista da Rússia fez essa religião falsa da Rússia cobrar de João XXIII um compromisso de que não ia condenar o comunismo. E ele assinou um documento, o Papa, por meio de um cardeal, assinou um documento se comprometendo a não condenar o comunismo. E então houve uma história tão feia. Foi assim: algumas centenas de bispos bons no concílio fizeram um pedido à direção do concílio para condenar o comunismo. Já tinha sido feito o acordo do Papa com a Rússia comunista que não ia condenar. Então esses bispos vieram, mais de 300 bispos, solicitando a condenação do comunismo no concílio. Deram entrada no documento, como as regras do concílio determinavam, e ficaram esperando, até que, quando foram ver, a direção do concílio disse que o pedido tinha caducado porque tinha passado do prazo. Foram então, passado do prazo, podemos entrar no pedido no tempo certo. O que aconteceu? Um dos secretários do concílio deu como desculpa que tinha se esquecido o pedido na gaveta dele. Há honestidade nisso? Pelo amor de Deus, foi assim. Foi assim que o comunismo não foi condenado. Foi dessa maneira. Então é necessário que a gente tome cuidado com o que esse concílio ensina. Depois desse concílio, fizeram uma maneira diferente de celebrar a missa. São Pio V já tinha dito, 500 anos atrás, que a missa de sempre não podia ser mudada, que o modo de celebrar a missa não podia mudar, que ofenderia a Deus qualquer mudança. No entanto, depois do concílio, Paulo VI nomeou uma comissão para mudar a missa. Nomeou uma comissão para mudar a missa. Para essa comissão, Paulo VI teve a coragem, se é que podemos chamar isso de coragem, de convidar 6 dos mais importantes pastores protestantes do mundo para assistir às reuniões da mudança. A desculpa que era só para assistir, mas na verdade, quando se vê a história dessa mudança, se sabe que esses 6 pastores não assistiram só, deram opinião, contribuíram, se meteram, se envolveram. Tanto é assim, quando terminou a maneira nova de celebrar a missa, 2 deles disseram: essa missa nova que foi criada, qualquer um de nós, pastor protestante, pode celebrar na Assembleia da gente. Não tem nenhuma diferença. Então ela não é católica, porque Lutero, que inventou o protestantismo, era inimigo da missa. Inimigo da missa. E então, criaram uma missa nova.
E é por isso, meus irmãos, que vocês vêm de tão longe, às vezes, para aqui aos domingos. Para quê? Para assistir a missa de 2000 anos. Para assistir a missa que não muda. A missa que São Pio V diz, quem alterar essa missa ofende a Deus. Então, esse acontecimento grave da missa nova leva a que, eu lhes digo, não assistam essa missa nova. Não assistam. Sei que tem gente que vem com sacrifício para cá. Eu sei, com sacrifício. Mas que vem. E enquanto eu estiver com esse resto de vida que tenho, é para vos ensinar a verdade católica de 2000 anos. Era para estudar o catecismo de sempre, que é o catecismo romano, que é para ler documentos de bons bispos que não aceitaram essas mudanças do concílio. O mais famoso deles foi um bispo francês, Dom Marcel Lefebvre, que fez trabalhos muito bons para nos instruir. Um deles, eu recomendo que ninguém deixe de ler. Carta aberta aos católicos perplexos. Dom Marcel Lefebvre fez essa carta, que está traduzida para o português, e que todos devem ler. Não deixem de ler, para se esclarecerem, para não fazerem confusão na cabeça. Procurem aprender a doutrina de sempre. A doutrina de sempre. Nada de mudança. E a gente sabe que até o comunismo penetrou na Igreja Católica. Até o comunismo penetrou. Até o comunismo penetrou na Igreja Católica. É uma tristeza. Aqui e ali se encontra padres, bispos, com ideia estranha. Não. É a doutrina de sempre que interessa. Como era ontem, como é que diz o profeta Jeremias? Olhai como eram os caminhos de outrora, pois andai por eles. Olhai como eram os caminhos de outrora, pois andai por eles. Entendem, meus irmãos? E é por isso que a gente toma o Evangelho e procura ver o que está ali para aprender. O Evangelho de hoje, que nos ensina que virtude? A preciosa virtude da humildade. A virtude em que nós não nos achamos melhores do que ninguém. O que não significa que a gente deve ir atrás de qualquer ideia que apareça. Deus nos livre, mas é preciso realmente assim. Porque reparem que exemplo impressionante. Vocês sabiam que um ladrão que ficou humilde entrou no céu antes dos 12 apóstolos? Vocês sabiam?
Na cruz estava Jesus crucificado. Ao lado estava Gestas, um ladrão, um assaltante. Do outro lado estava outro, Dimas. E como todos sabiam, diziam que Jesus é Deus, Gestas, o ladrão, começou a dizer: "Você não é poderoso? Então desça da cruz e tire a gente." Aí Dimas, o outro ladrão, olhando Jesus, se arrependendo dos pecados dele, disse: "Cala a boca, cala a boca, não fale assim, porque eu e você estamos pagando o que nós fizemos de mal, de roubo, de assalto, mas ele não fez nada para estar aí na cruz, entre nós dois." Aí, o que foi que Dimas, depois de repreender Gestas, o que foi que Dimas fez, olhando para Jesus, e pediu a Jesus a salvação? Era um ladrão. Lembrai-vos, Senhor, quando estiverdes no vosso reino. E Jesus perdoou na mesma hora. Na mesma hora. Ele estava sofrendo na cruz para isso, para nos salvar. Jesus respondeu a ele: "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Então, naquele dia, Dimas morreu e foi para o céu com Jesus. Os apóstolos ainda iam levar muitos anos, não é? Pregando a religião, para depois serem mortos, martirizados, não é? A gente sabe disso. Não foram logo. Vejam como a humildade é importante. É justamente essa humildade que está no Evangelho de hoje. Um publicano, que se achava o tal, o direito, fariseu. Um fariseu que se achava o tal direito, estava lá no templo, rezando. Não, coitado, estava se gabando. Eu te agradeço porque não sou como esses outros homens todos eles. Ladrões, assaltantes, isso, aquilo outro, nem como esse publicano saía. Cumpre direitinho a lei, paga o dízimo de tudo, até das coisas menorzinhas que são dispensadas, eu pago. E o publicano, que era um pecador, que sabia que era pecador, estava lá com a cabeça baixa, nem levantava a cabeça. Senhor, tenha piedade de mim, que sou pecador. E então Jesus diz: quando os dois voltaram para casa, o fariseu, cheio de pecado como entrou, saiu. O publicano, arrependido e humilhado, foi para casa perdoado. Veja a diferença. E nós
Nós somos humildes como o publicano ou somos orgulhosos como o fariseu? Minha querida gente, nós somos como? Achamos que somos ótimos, muito direitos. Eu lhes digo, quem se achar o tal, não é. Quem se achar o tal, fique sabendo que não é. Quem se achar virtuoso, fique sabendo que não é. Não é. Cada um se humilhe diante de Deus. Cada um examine seus pecados para pedir perdão. Cada um faça sua confissão bem feita, mas mude de vida. Mude de vida. Mude de vida. Busque Deus. Porque às vezes a pessoa não é nem das piores. Mas muitas vezes ela não está se importando com se consertar. Sabe que está no pecado e não mexe uma palha para sair disso. Cuidado, cuidado, abra os olhos, abra os olhos. Por piores que outros sejam, nunca se ache melhor. Nunca. Nunca se ache melhor. Isso não quer dizer que você vai atrás de qualquer doutrina por aí, não. Deus te livre. Deus te livre. Procure a doutrina de sempre para que fique direitinho. Tudo como o nosso Senhor ensina. Assim, por exemplo, os que frequentam essa igreja, a gente recomenda, por exemplo, que se vistam como católicos. Que se vistam como católicos. Não façam um acordo, pedacinho com o mundo, não. Se vista como católico. Onde você for, não é só na igreja que você é católico, não. No trabalho, na rua, onde você for, você deve ser católico. O catolicismo não é um cartão de visita que você usa agora e daqui a pouco não usa, não. É uma forma de viver a fé até o fim. Ninguém se acha melhor do que o outro. Ninguém. Porém, não deixe de seguir a doutrina de sempre. A doutrina que não muda. Não deixe. Não deixe. Cuidado com sua salvação. É na prática da religião verdadeira que você vai se salvar. E você sabe que pode ser chamado por Deus qualquer hora, não é? E pergunta, quem vai morrer aqui primeiro? Só pode ser o padre. Está velho, está cheio de achaque. E pode não ser. Pode não ser.
Na verdade, a semana passada, na outra semana, eu pensei que ia morrer mesmo, pelo que eu estava sentindo. Mas até agora estou vivo. Por que não sei, mas que estou. O que é que o Senhor quer me prolongando a vida, eu não sei explicar. Mas estou aqui para clamar a todos. Creio na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Tomando todo o cuidado. Tomando todo o cuidado. Se o Papa apresenta algumas ideias estranhas, diferentes do que a Igreja Católica ensinou, o que é que eu devo fazer? Dizer que ele não é Papa? Deus me livre, ele é o Papa. Mas o que ele disser, eu vou dizer que sim, mesmo que seja uma coisa diferente do que a Igreja Católica sempre ensinou, Deus me livre também. Eu vou continuar firme na doutrina católica de sempre. Mas eu sou padre, na hora da missa, o que se pede pelo Papa, eu peço. Lamento que ele esteja dizendo certas coisas aí. Lamento muito, mas não vou ir atrás do sedivacantismo, dizer que o Papa não é o Papa, porque eu não tenho autoridade para isso. Eu não tenho autoridade para isso. Assim, também, eu rezo pelo bispo da diocese, na missa. Mas ele quer que eu celebre a missa nova. Não, seu bispo. Deus me livre. Deus me livre. A missa é esta. A missa é esta. E se o Senhor vem de tão longe, um sacrifício para cá, fazem correto. Fazem correto. Não porque seja eu, coitado de mim que não valho nada. Não valho nada. Mas celebro a missa verdadeira e espero morrer celebrando a missa verdadeira. Então, meus irmãos, o que eu quero recomendar é isso. Firmeza na fé. Firmeza na fé. Hoje, 14 de agosto, é mais um aniversário da morte do arcebispo de Salvador, cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, que era muito meu amigo. E eu não era padre. Quando ele morreu, eu soube que o Augusto morreu, o corpo estava na catedral, eu fui depressa para a catedral para ficar rezando por ele, até enterrar. Ia ser enterrado na catedral, como foi. Quando cheguei junto do corpo dele, eu ouvi uma voz, a única vez da minha vida. Eu morro, você fica no meu lugar. Eu no lugar dele como? Como cardeal? Nada disso. Como arcebispo? Nada disso. Para defender a fé católica,
porque o concílio já tinha ocorrido, já estava começando a confusão de mudar. Eu então tomei a resolução de formar um grupinho, rezarmos juntos o rosário inteiro, estudar a doutrina todinha, de ponta a ponta. E esse grupinho existe até hoje. Embora os primeiros tenham ido embora, tenham me abandonado, tem até quem virou comunista, mas está aqui, meu grupinho me ajudando a ensinar ao povo o caminho da Igreja Católica para a gente ir para o céu. Para a gente ir para o céu. Viu, meus irmãos? Ninguém deixe de ter seu texto. Ninguém deixe de rezar seu rosário inteirinho todo dia. Ninguém deixe. Ninguém deixe. Depois da Santa Missa, para pedir a Nosso Senhor pelo Brasil, a gente está rezando até outubro um terço diante de Jesus na hóstia consagrada com a bênção. Espero em Deus ter força para fazer isso. Deus pague a paciência. Amanhã, 15 de agosto, é dia santo de guarda. Quem puder vir, é dia de trabalho, venha. 8 horas da manhã, com fé em Deus, se eu estiver vivo, vou celebrar. Agora, se não puder vir, eu dispenso por causa da situação, que é dia de trabalho, né? Pode ser que não possa, eu dispenso. Viu, gente? Mas é 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora, dia santo de guarda.